Olá, muito bom dia para quem está aqui no Facebook. A gente vai começar uma live com o numerólogo Marco Aurélio. E aí, estamos começando, e esse material vai ficar gravado no site do Repórter MT. Então, a nossa live vai falar sobre 2021, o que os números nos indicam. Então, aproveita que está começando e encaminha a nossa live para todo mundo que você sabe que vai curtir esse assunto, que a gente tem muita sensibilidade para buscar a sua participação também. E eu tenho a alegria de falar com o Marco Aurélio, numerólogo. Já tive a honra de entrevistá-lo no site Repórter MT em outra ocasião. E seja bem-vindo, Marco. Eu que agradeço. E é tão bacana falar com você, porque... Deixa eu só conseguir mandar o link aqui. Só copiar. Gente, é porque eu estou mandando o link para as pessoas. Então, vocês aproveitem e façam o mesmo. Eu tive a oportunidade de falar com o Marco há um tempo atrás, e na ocasião, ele já tinha me adiantado essa possibilidade do ano 2020 ser um ano realmente desafiador. Mas é tão interessante, Marco, porque às vezes a gente não tem essa atenção devida com que o universo vai nos apontando. Eu respeito muito, né, as ciências, eu respeito muito o trabalho dos numerólogos, até porque eu sei da seriedade do seu trabalho. Mas para a gente começar, o que é a numerologia? O que a numerologia pode contribuir com a humanidade? Ok, obrigado, Ana. Eu estou procurando não interromper para não dar... A internet está meio ruim, então eu fico quietinho para que chegue até mim a sua pergunta. A numerologia, a gente precisa desconstruir algumas mistificações que existem sobre o assunto. A numerologia é uma ferramenta que utiliza cálculo, né? É uma tabela desenvolvida ali lá atrás por Pitágoras. Na verdade, a gente chama de tabela pitagórica, mas o modelo que se utiliza hoje não foi o modelo que ele começou lá, embrionário, desenvolver. A numerologia é uma ferramenta, como é a astrologia, onde conseguimos, com isso, traçar o perfil de uma pessoa, identificar os aspectos, pessoa, empresa, um país, um município, tá? É possível. Agora, as mistificações da numerologia, né? Vamos falar sobre isso que é importante. Eu vou lá no Marco, porque eu quero saber meus números da sorte. Se isso fosse verdade, eu teria resolvido a minha vida há 35 anos atrás. E estaria fazendo quarentena no Caribe, em São Martin. Não existe isso. Isso é uma lenda, tá? Infelizmente, tem muita gente lúcida que vai atrás disso, porque tem gente que vende esse peixe também. Uma outra coisa que é muito comum na numerologia, as pessoas imaginarem que, assim, eu vou lá, meu mapa não é bom, eu vou alterar meu nome, vou colocar uma letra, e aí eu vou ter alegria, felicidade, sucesso e realização. Vou destravar tudo. Eu chamo de numerologia garrafada. Sabe aquelas garrafadas de esquina que cura de gripe, câncer? Não existe também isso. O mapa numerológico, feito de maneira séria, ele traz um autoconhecimento profundo, ajuda você no entendimento de si mesmo, ajuda no entendimento do que a vida quer de você naquele período da vida, que a vida tem seus ciclos, e nós temos que aprender a nos adaptarmos ao ciclo e não imaginar que a vida é linear, constante, estável. Isso não existe. O universo não é assim. Todo o universo não é assim. Exatamente nesse segundo, quantas galáxias estão entrando em colapso, quantos sistemas solares estão entrando em colapso, e nesse colapso, que é uma destruição total, surge depois um novo sistema solar, uma nova galáxia. Isso é o ciclo desse universo nosso. Por isso que nós nascemos e morremos, por isso, né, essas variáveis, como 2020, foi um impacto para provocar uma transformação. Se vamos conseguir, é uma outra história. E, Marco, você acredita que as pessoas elas estão mais sensíveis à numerologia, à astrologia, respeitando mais essas ferramentas? As pessoas estão mais respeitosas? Ou ainda existe muita essa questão do misticismo, esse desrespeito? No Brasil, o Brasil tem umas coisas imensas, são tão evidentes que chega a ser destoa do mundo, como brasileiro, mas isso é o caldeirão cultural que nós temos, ainda estamos no processo de formação de nação, não somos ainda uma nação, somos um país, nação ainda não. E o lado positivo é que no Brasil tudo propaga muito rápido, né? Isso tem explicação para o mapa do Brasil. O Brasil tem uma razão de vida 11,
E no mapa de um país que tem 11, ele tem essa abertura. Por isso que tudo aqui, né, religiões, aí você vê constelações, tudo que envolve esse aspecto brasileiro é curioso e flui. O lado negativo é que a gente é atrás das mágicas, e aí nós banalizamos o conhecimento. A numerologia, ela está pulverizada já, as pessoas, as empresas, eu atendo muita empresa, eu desconstruo muito o mito da numerologia, aquele mito ruim. Então, isso hoje está bem, bom, partindo de mim, né? Eu não sei como é que estão os outros. Eu tenho acesso a ambientes que poucos têm. Eu dou palestras em associações comerciais, dou palestras em MBA, então é um outro processo. Mas está mais aberto. O Brasil é aberto para isso. O brasileiro é aberto. Então, a gente tem aqui algo que prospera muito rápido. E Marco, existe, então, um número especial? Qual é o número do Brasil em 2021? Tem um número, assim, que é um número que vai reger, assim, que vai indicar, que vai orientar? Nós temos que olhar sempre mapa, nunca existe um número específico. Se a gente tiver que olhar para um número para entender o momento, nós vamos olhar para o ano numerológico. Na numerologia, o ano começa no aniversário e termina no outro. Então, 7 de setembro iniciou o Ano Novo do Brasil, que vai até 7 de setembro de 2021. Esse período de 12 meses, nós estamos na regência de um número 2, originário de um 20. É só esse número que rege no período? Não, outros mais. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas esse aqui já dita uma tônica. O que significa um ano 2, originário de um 20 para o povo? Para o povo significa um ano de paciência, equilíbrio, é um ano lento. Então, a gente está aí na ansiedade da vacina, ela vai atrasar, ela vai atrasar, ela vai atrasar, ela vai surgir percalços, vai testar a nossa paciência. A gente está na ansiedade da economia avançar, ela vai atrasar, ela vai atrasar. Tem uns nichos que vão avançar, tá? Tem alguns nichos que vão avançar, então ela vai atrasar. Então, um teste de paciência para o povo, teste de equilíbrio. Só que, quando você pega uma nação, você tem que olhar, a nação é um ônibus, nós temos que ver quem está dirigindo. Uhum. E para quem está dirigindo, este número significa que exige paciência, equilíbrio, tato, capacidade de formar alianças e pacificar conflitos. O nosso motorista tem essa habilidade? Nenhuma. Então, nós vamos ter um ano mais desafiador do que seria o normal, porque o motorista é intempestivo. Isso indica rupturas de alianças internacionais, dificuldades maiores do que o normal, criadas pelo ambiente político. A economia vai se movimentar não pelo governo, mas pela habilidade do povo de dar jeito na vida, porque vai ter que dar jeito. Nós vamos ter um índice de informalidade muito alto. Então, o ano do Brasil, a gente tem que olhar sempre vários aspectos em conjunto, nunca isolado. Sim. Tá? Para setembro para frente, melhora um pouquinho a dinâmica. Tá? O primeiro semestre ainda será um ano desafiador como 2020 ou será mais leve um pouquinho? Claro, a perspectiva. A gente está falando tudo na questão da perspectiva. Tá? Para o mundo, muito mais dinâmico. O mundo começa a se recuperar. Para o Brasil, muito desafiador. Talvez pior do que 2020. Nossa. Ai, Marco, não fala isso. E a gente pode, Marco, de alguma maneira, individualmente, contribuir, ou assim, o número, ciência exata, enfim, já está determinado, a gente não consegue mudar isso. Ou sim, a gente consegue mudar essas perspectivas. Não, olha, veja bem, o número, ele dita as tendências para os dois lados. Como é que a Ana, o Marco Aurélio, pode individualmente caminhar melhor no ano de 2020 dentro do Brasil? Imagine que nós somos o peixe e o aquário é o Brasil. Nós não podemos avaliar um peixe sem saber em que aquário, que água ele está imerso. Uhum. Se eu falar para você, olha, o peixe, a água é cristalina, você vai estar navegando em águas cristalinas, mas o aquário que você está é turvo. É uma ilusão. Né? Então, nós temos aí, individualmente, nós, no dia a dia, nós temos que ser mais pacientes,
mas tem mais tato. Aqueles que têm, depende do mapa pessoal, pessoas que têm habilidade em formar alianças, parcerias, que são mais equilibradas, têm mais paciência, elas podem se dar melhor ao longo do ano. Personalidades radicais, intempestivas e intolerantes vão se dar muito mal no ano. Muito mal. Uau! Então, vale aqui, né, essa indicação para nós, né? E assim, para a vida, né? Acho que a gente, exercitando esses valores, né, essas características, como paciência, né, resiliência, persistência, respeito, né, Marco? Sim. Respeito ao outro, respeito ao próximo, respeito à diversidade, respeito ao que o outro acredita, menos agressividade. E é tão... Para quê? Se você não pode contribuir, fica na sua. Para que querer causar algum conflito ou prejudicar? Tipo, não te interessa, sai de cena, né? Sim. Mas, assim, essa questão de sermos mais construtivos, né? Na construção de um ser humano melhor e na construção de um planeta melhor. Então, pela numerologia, nós teremos ainda meses desafiadores. A partir de setembro, as coisas podem, né, é possível que elas vão melhorar, oxigenar. Temos o presidente, pela numerologia, ele continua com porque eu percebo um país que está assim, um país que tem gente a favor, gente contra, brigas pesadíssimas, especialmente em redes sociais que eu acompanho, por crer em caminhos diferentes. Nós continuaremos nessas brigas, nós brasileiros continuaremos aí nessa dificuldade de argumentação pacífica, mas sempre levando para o lado agressivo? Infelizmente, sim. O ano 2 exigiria... O ano 2 é uma energia feminina, a energia do diálogo. O exemplo tem que vir de cima. Nós temos um exemplo lá em cima? Não. E não vamos ter tão cedo. Tá? Então, nós não temos um exemplo. E aí as massas, elas se movem de acordo com que as cabeças comandam. Nós somos marionetes. Na verdade, um bando de idiota aí servindo de marionete. Desculpa a expressão. E aí, não há exemplo. Um líder é feito para dar exemplo. E nós não temos exemplo. Então, isso é indicativo que vai piorar. Por que vai piorar? A gente tem que olhar o mapa do presidente. Em março, ele entra no ano numerológico 11, que é um 2 a milésima potência, conectado, vou falar de maneira simples, uma letra, chama-se um trânsito de uma letra do nome, a letra R. Essas duas energias vão chegar juntinhas ano que vem pela primeira vez. Português, claro, o que significa para uma figura pública ano 11 com letra R? Bomba, problemas legais, judiciais, pressão extrema, tudo que está oculto dele vai aparecer tudo. Mas como é o temperamento, essa energia, quando ela cai numa pessoa que é mais equilibrada, ela vai tentar contornar. Mas como é que funciona o perfil do presidente? Ele, sob pressão, ele é mais reativo ainda. Então, ele reativo, o Brasil no ano pedindo equilíbrio e ele não colocando, nós vamos entrar num conflito pior. É o último round de conflito. E a população vai embarcar nessa. E numa situação econômica terrível. Terrível. Vai ter gente que vai ganhar? Sim, os especuladores vão ganhar e algumas atividades. Então, você vai ver gente dizendo, para mim tá bom. Mas a massa, numa situação terrível, como talvez nunca havíamos passado nos 30 anos. Vai ter aumento de violência, aumento de golpes, porque 2021 é um 5, então no desespero vai ter golpe, não só pelo desespero, mas por oportunismo, golpes, falcatruas, trapaças, endividamento excessivo, mesmo a população não podendo, porque nós temos o ano 5, então é um ambiente meio caótico para o Brasil. Eu falei para as pessoas há 2 anos atrás, e eu já vinha falando, gente, nós vamos sentir inveja do mundo. Eu falei para você lembra? Você falou isso para mim, está gravado. Nós vamos sentir inveja do mundo, 2021. Nós vamos ver o mundo vacinando, voltando, vai ser um ano de muitas viagens.
E nós aqui sofrendo 1 milhão de restrições, sem poder embarcar para um país, sem poder fazer isso, aquilo. Então, mas nós arrumamos a cama para deitar dessa forma. Temos que arcar com as consequências. Eu tenho aqui uma pergunta da Val, que ela pergunta assim: minha dúvida, se tentarmos mudar os fatos mostrados pela numerologia, pode acarretar para um rumo totalmente diferente? Tipo aquilo, tem que acontecer mesmo que tentamos mudar? Não, existe. Como que a gente explica isso? Numerologia, eu não uso nunca a palavra previsão, ela é perigosa. No mapa pessoal, se eu falo, vou fazer a sua previsão, o risco da pessoa se colocar num polo passivo, totalmente passivo, e ficar apenas observando o que vai acontecer é muito alto. Tudo bem que nós temos aspectos que, quando se cruzam, a probabilidade ela é tão alta de acontecer que ela toma um caráter de previsibilidade. Mas a palavra correta é prognóstico, porque prognóstico ele inclui os pontos com grande probabilidade, mas o prognóstico diz assim, seria interessante, quer ver um exemplo? Seria interessante o presidente da República agir com paciência, equilíbrio, temperança, formar alianças mundiais, né? Não entrar em conflito com ninguém, ser uma pessoa inclusiva e conciliatória. Ele tem esse perfil? Não. E aí o que vai acontecer? Ao invés dele canalizar para o aspecto positivo do ano do Brasil, que é o ano de alianças, de união de forças, de integração do povo, de união do povo, vai levar para o negativo do número 2, que é ruptura. Então, nós temos nós temos condições de direcionar para o positivo ou negativo. É um gráfico. Para onde você vai? Só que o gráfico é aquele. Para onde você vai? Depende de você. Então, não adianta pensar em milagre. O brasileiro pensa muito em milagre. Vamos rezar, vamos fazer pensamento positivo. Gente, oração é ação. A melhor oração para a vida chama-se ação. Não adianta fazer uma série de burradas que nós fizemos e agora a gente rezar. Eu tenho um monte de cliente que apoiou, foi, agora fica atrás de mim, Marco, mas e aí? E ele vai acalmar? Eu falo, não vai acalmar, pelo amor de Deus, vamos rezar. Não é rezar, filho. Vocês escolheram um caminho. Tem um ditado, cada um arruma a cama do jeito que quer dormir. O ano de 2020 é um 4, é um número de chamamento à responsabilidade da humanidade, você na vida pessoal, o brasileiro. Mas o brasileiro está olhando para o ano com responsabilidade de aprendizado? Não. Nossa, eu falei lá no começo. Então, as consequências serão nefastas, porque o universo não deixa nada em aberto. O universo pega a nota promissória lá no arquivo, chega e fala, Ana, tá aqui. Não, mas como? Deixa eu rezar. Não tem rezar, você vai pagar, vai acertar. Ai, nossa, eu rezo, Marco, mas eu rezo. Eu vou aproveitar aqui que tem duas pessoas aqui nos assistindo, vou fazer deles a minha pergunta também, do Elton e do Juscelino. A numerologia tem como adivinhar o número da Mega Sena, Marco? Se eu tivesse, eu estaria exatamente agora fazendo a live com você lá em São Martin, no Caribe. Você conhece São Martin? Maravilhoso. Tem jeito não, gente, senão eu também queria junto. Minha filha, não teria passado o que eu já passei na minha vida, eu já perdi tudo 4 vezes, se fosse assim. Marco, em relação a Mato Grosso, em relação ao nosso governador, nós teremos um cenário positivo? Assim, teremos... Sim, para Cuiabá e Mato Grosso, deixa eu só pegar aqui o mapa que eu estou com ele aberto no computador, sim. Coincidentemente, se não tiver errado aqui o que eu peguei na internet, quando a gente fala de um estado, de um município, nós temos que escolher o mapa do estado, o mapa do município e o mapa de quem está dirigindo isso aí, o motorista. E parece que, se não tiver errado aí a internet, o aniversário do Emanuel e do Mauro é no mesmo dia e mês. Eles não têm o mesmo mapa, mas eles têm o mesmo ano numerológico. Então, o Emanuel entra no ano 3 de 21 e o Mauro também. Isso trata-se de ano muito dinâmico. Nós vamos ter uma situação um pouco melhor aqui para nós, no Brasil. Mas o resto do país vai estar muito, muito difícil. Então, assim, teremos, então, Mato Grosso e Cuiabá, teremos essa perspectiva de um ano melhor. Pode ser positivo. Se eles souberem aproveitar, vamos falar o seguinte, eles estão no ano 3. Se eles pegarem a dinâmica deles e colocarem em prática, desculpa que está vendo um barulho, alguém está furando alguma coisa aqui, tá? Se eles pegarem em prática esse número,
vai ampliar, vai dinamizar muito o município, pode dinamizar, se eles aproveitarem. Pode dinamizar muito. O único município que está difícil aí que eu olhei é Várzea Grande, que ainda vai ter bastante dificuldade. Minha cidade, Várzea Grande, Marco, não brinca, minha cidade, eu sou apaixonada por Várzea Grande, eu moro lá, minha cidade, meu carinho por Várzea Grande. Várzea Grande, nós teremos um ano desafiador, mas tem como, em que sentido? Econômico, saúde, educação, tem como essa Várzea Grande vai entrar no ano. Sim, deixa eu pegar aqui, ela entra... A gente tem que usar duas datas, né? A data da fundação e a data de emancipação. E Várzea Grande, ela entra por uma data no ano 7 de 25 e por outra data, tem que considerar as duas, no ano 9. Essa conjunção 7 e 9, o que significa? Vai aparecer muita sujeira dos outros anos, e já vai eclodir a sujeira do que entrar se estiver fazendo alguma coisa errada. Então, ainda é muito desafiador para Várzea Grande. Eu vou falar uma coisa que vamos xingar absurda, mas eu não considero absurda. Sinceramente, Várzea Grande seria interessante se ela mudasse de nome. Tá? Várzea Grande mudar de nome? Poderia, assim, a gente poderia, então, por exemplo, mudando de nome, ajudar nesse próximo ciclo? A mudança de nome já poderia trazer impacto? Não, o que tem que passar no próximo ano, o que tem que passar no próximo ano não tem como mudar, porque é a data de fundação e data de emancipação que isso é definida como a data de nascimento. Não tem como mudar a data de nascimento. Agora, por que o nome? Porque Várzea Grande, ela é composta de uma alma 4. Toda cidade 4, ela tem rigidez, inflexibilidade, ela se prende a processos conservadores, então é comum ela repetir aquele ambiente político, ela não vai para frente, não vai. Então, é o número de patinar, de arrasto, é pesado, as coisas não acontecem. Você vê que é uma atmosfera, infelizmente, mas ela não tem uma leveza. Se você percebe, quem tem um pouco mais de sensibilidade, você atravessa a ponte, é uma leveza Cuiabá, e tem explicação isso no mapa de Cuiabá. Eu amo VG, Marco. Não, eu também amo adoro Várzea Grande, mas tanto que eu adoro que eu estou sugerindo. Vamos chamar de louco. Mas seria o ideal, porque toda cidade 4, ela tem rigidez, ela pode ter atrasos, ela pode ter dificuldade, é um ambiente... Ela exige máxima organização para acontecer, um nível de organização que o brasileiro não tem. Ela tem que funcionar. Uma cidade que tudo funciona milimetricamente como se fosse uma Suíça. Nós não temos essa cultura. Então, seria melhor adaptar o nome para a cultura própria, e aí vai dinamizar da mesma forma que uma Suíça. Mas as cidades 4, elas têm essa coisa densa. Então, você pega Campo Grande, Curitiba, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Várzea Grande. Quando acerta o ponteiro com a organização, elas desenvolvem, mas ainda assim não é um desenvolvimento expressivo. Você olha para Campo Grande e Cuiabá, e Campo Grande e Cuiabá, você vê que Campo Grande está sempre com dificuldade. Ela avança um pouco, trava. Avança um pouco, trava. A economia, ela não flui tanto. Você citou Curitiba. Curitiba também é número 4? Também tem a rigidez. Da onde vem a rigidez? A rigidez, o radicalismo, segregação, discriminação. A sombra de Curitiba. Eu estou falando da sombra. Tem coisas positivas. Mas qual é a sombra? Rigidez, preconceito, inflexibilidade. Isso é 4. Segregação. Várzea Grande. Tá? Cuiabá é um bom nome. Cuiabá é um bom nome. Cuiabá tem um número bom. O mapa de Cuiabá, tanto no astrológico, é maravilhoso. É uma coisa impressionante. Quando eu pego colegas... Peraí, Ana Cristina. Oi, voltou. Voltou? Voltou. Tá me ouvindo, Ana? Tô te ouvindo. A internet é assim. Esse ano vai dar... A gente falando, Cuiabá, então, é uma cidade realmente iluminada. O mapa é fantástico. Quando eu entrego para colegas fazer mapa astrológico, eles ficam impressionados. E nisso é uma pena Cuiabá não ter feito VLT. Porque isso traz um gatilho. É uma pena, porque Cuiabá é feita para ser pioneira e inovadora. Ela é feita para ser moderna, ela é feita para ser Dubai, e não uma cidade atrasada. Então, se o político não entrar em conexão com isso, de trazer... Cuiabá tem que ser aquela primeira a ser feita tal coisa, primeira a ter determinada situação.
Se ela não buscar ser o primeiro, a inovação máxima, infelizmente, ela não entra em conexão com o mapa dela, que é maravilhoso. Ela tem potencial para ser a primeira, né? Então a gente precisa ter assim, essa consciência de sermos pessoas, né? Seja comunidade, seja políticos, seja empresários, comprometidos também com isso, né? Então a gente vê o VLT realmente chegou numa situação que agora vem o BRT, ele não vai mais acontecer, até porque o que nós passamos, eu vejo Várzea Grande foi cortada pela metade, enfim, árvores derrubadas, a cidade toda machucada, e algo que não vai mais acontecer por conta de atos humanos. Mas... Eu, na verdade, desculpa te interromper, na verdade foi má vontade, má vontade política de todos, uma percepção distorcida que a população não merece algo assim, há um desprezo pela população. O sistema de transporte no Brasil sempre foi tratado dessa forma, como é povo, coloca carroça. Baixa estima, baixo merecimento. Você tem cidades menores na Europa, menores, com menos poder aquisitivo, que tem VLT. O dinamismo que é o Estado, o dinamismo que é a capital, não concluir, desculpa, mas é uma responsabilidade. Isso vai comprometer muito o futuro do governador no mapa dele. Muito. Vai se queimar com isso. E a população não vai aceitar o que foi feito, porque não houve má vontade. Nisso, o Pedro Táxi se queimou, porque enrolou também, não quis dar prosseguimento, não achou soluções. Política é feita para solução, e não para criar problema. Se existe algo que já foi feito, ele tinha a obrigação de achar um caminho, mas não fizeram. Você não acredita que você discorda, então, dessa solução de enterrar o projeto do VLT e buscar outra solução? Para você, isso não é uma solução. Segundo, isso pode refletir no nosso... Sim, olhando para o mapa de Cuiabá, olhando para a história. O BRT é moderno para 30 anos atrás. O BRT é moderno para 30 anos atrás. As cidades que implementaram o BRT já estão mudando. Se você for para Lima, no Peru, Lima tem um BRT. O espaço que o BRT ocupa é imenso. Ele mata uma avenida. E essas cidades já estão pensando em migrar para o VLT. E aqui nós estamos adotando um projeto moderno para 30 anos atrás. Para uma cidade que é regida por um número 1, que é uma cidade para inovação máxima, um é o vanguarda, é o futuro, não é o passado. Um é aquele que pega algo, ou faz algo totalmente novo, ou pega algo com uma roupagem moderna. Nós não estamos fazendo isso. Marco, e aí, se nós temos, então, uma cidade que tem um número de vanguarda, de pioneirismo, né, de inovação, teríamos que ter também, à frente dos poderes, pessoas também com esse perfil, essa carga numerológica? O ideal, sim. Pessoas visionárias. Se você pegar a história de Dubai, até os anos 50, era uma coisa, visão do inferno. E aí apareceu alguém com uma visão muito à frente, resolveu transformar. Olha o que é Dubai hoje. Dubai é regida por o quê? Número 1. Número 1. Nós temos o Cuiabá tem o mesmo número de Dubai. Cidades de número 1 são cidades que crescem de maneira rápida, às vezes até, alguns casos, ordenadas. Dubai teve um direcionamento. Número 1, se você coloca um foco, ela vai longe. E a cidade de número 1 favorece a originalidade das pessoas, a autenticidade. Então, é espaço para cada um ser do jeito que é. Los Angeles, Dubai, que é um país muçulmano, um lugar muçulmano que consegue integrar culturas distintas. Então, Marcos, se temos Cuiabá com o número 1, quem está nos assistindo, os empreendedores, eles podem pegar essa característica para também apresentarem projetos inovadores e fazerem isso no seu espaço particular, já que a cidade propicia isso? Fantástico. Cuiabá é lugar para lançar ideias. Aí, gente, Cuiabá é lugar para lançar ideias. Cuiabá, tudo pega rápido. Só que o mapa de Cuiabá não é só o número 1, tá? O que é fantástico do mapa de Cuiabá. No mapa de uma pessoa, de uma cidade, de uma empresa, nós temos os seguintes números. Números da alma, que é a essência do lugar ou da pessoa. O número da imagem, que é como ela é percebida. O destino, que é para onde vai. E a missão de vida, que é a data de nascimento, que é o mais importante. E o mapa de Cuiabá é alma 5, imagem 5, destino 1 e missão de vida 3. Gente,
Isso juntou a fome com a vontade de comer, tem tudo para acontecer. Ela pode se tornar a cidade mais importante do Centro-Oeste, uma das cidades mais importantes do país, se ela conectar com modernidade, dinamismo. O poder público nós não temos total controle, mas os empresários podem ser altamente inovadores em Cuiabá, tem tudo para dar certo. Olha aí, condomínio que lançou com piscina, a primeira piscina do Brasil. Isso é Cuiabá. Cuiabá é feito para ter a torre mais alta do país, de ter um projeto de um negócio muito inovador que não foi feito em nenhuma parte. Uhum. Nós teremos um ano de 2021 ainda mais tecnológico? Tem que ser, porque o 5 é um número de tecnologia, de modernidade, tecnologia, avanços, dinamismo, as pessoas vão querer rapidez. Então, essa história aqui, como nós na internet, a gente vai ficar irritado, está caindo. A gente quer cada vez mais rapidez. Então, vai ser um ano de aumento de vendas de tecnologia, o trabalho com tecnologia vai ganhar mais dinheiro, desde computadores, celulares, qualquer tipo de tecnologia, até tecnologia mais moderna. Equipamentos para facilitar o dia a dia. Então, as pessoas que, por exemplo, elas vão estar querendo, desde casa, a dona de casa, ela vai querer equipamento que ela faça ela perder menos tempo limpar a casa e organizar, até uma empresa maior que vai buscar tecnologia para agilizar. Então, esses setores serão beneficiados. Transporte, apesar de ser um ano que pode ter muitos acidentes. Em geral, acidente de carro, mortes violentas por acidentes. Você disse que a violência tende a aumentar, né, pelo mapa. Tanto a violência em si, quanto situações violentas, por exemplo. O acidente inclui-se cair numa escada, cair numa piscina, cair de bicicleta. Então, todo mundo tem que ter esse alerta individual, né, do dia a dia. Sim, porque as pessoas vão ficar mais aceleradas e mais estrambelhadas. E nisso o risco de cometer erros, acidente é alto, tá? Então, todo tipo de acidente. Acidentes de carro vão aumentar muito. E pode ter acidentes de aviões, navios, ônibus, etc. A gente está indo para o final da nossa live. Marco, em relação aos Estados Unidos, que a gente vai ter uma mudança aí, né, de poder, né, que a gente teve a eleição presidencial, Estados Unidos, qual é a perspectiva? Dificílima. Algo inimaginável pode acontecer com os Estados Unidos. Apesar do presidente atual ter uma habilidade enorme de conciliar, de tentar, ele vai tentar conciliar, mas é inimaginável. O extremo que pode acontecer com os Estados Unidos, ou beirar isso, é a tentativa de separatismo. A situação dos Estados Unidos não é fácil, nem um pouquinho, e vai piorar muito. Então, eu já aviso, até venho avisando os meus clientes empresários que foram para lá e falaram, olha, vocês estão indo para o lugar errado. Vocês vão enfrentar muita dificuldade. É um ano dificílimo, a partir de julho 16, é um ano que desaba tudo. Pode ter aí assassinato ou tentativa do Biden. É um ano muito difícil, talvez um dos anos mais difíceis dos últimos 200 anos dos Estados Unidos. E em que Só que medida isso vai refletir no Brasil. Então, é isso que eu ia falar. Que medida reflete no nosso país? Bom, no mundo, os países de grande porte que mais estão com mapas desafiadores é Brasil e Estados Unidos. E como nós estamos aí lambendo a mão do governo americano, nós vamos ter dificuldades, tá? Muita dificuldade. Infelizmente. O mapa do Brasil, desculpa te interromper, não há perspectiva de expressiva melhora até 2030. Até 2030? Até 2030. Nós vamos ter assim, cresce pouquinho dificuldade, cresce pouquinho problema, vai ser desse jeito. E qual país, assim, já viu estudou algum país que vai ter um número bom, um bom país? Uma região que eu já falo há 10 anos, Ásia. Eu falo há 10 anos nas palestras. Ásia. Mas com oportunidade de desenvolvimento individual de cada um? Não só o país, todo mundo crescendo nessa... Sim, eu tenho clientes na Ásia me relatam... Oportunidades para todos, né? Em todas as classes sociais. Só que, exatamente, só que a Ásia não é um país... A região da Ásia não é qualquer país que você consegue migrar, tá? Tem governos, por exemplo, com estrutura comunista, mas que não permite a migração. Por exemplo, o Vietnã. Mas o Vietnã teve a melhor postura na pandemia no mundo. Um país com mais de 100 milhões de habitantes não teve 1.000 mortos.
Uhum. Isso é um governo cuidando da população. Essa é a verdade. Finalizando, Marco, Papa Francisco, que é uma inspiração, é um líder mundial. Um ícone. E também enfrenta, né, mesmo sendo um Papa da Paz, né, uma figura da paz, que sempre busca essa aproximação, mesmo assim enfrenta críticas, enfrenta situações extremamente difíceis. Então, Papa Francisco. O Papa Francisco é um Papa de verdade cristão, como muitos que se dizem cristãos que não são. Uhum. Essa é a verdade. O brasileiro é um povo que se cristão e não é cristão. E, Marco, tem muita gente na rede social colocando post, pregando a paz, mas na hora de criticar e ser maldoso com o outro, é a primeira oportunidade, né? Brasileiro não é um povo cristão. A gente precisa melhorar como ser humano, a gente precisa melhorar como gente. Brasileiro não pratica cristianismo. Não tenho nenhum pudor de falar nisso. Nenhum. Brasileiro não pode se considerar cristão. Não é. É qualquer coisa menos cristão, com o que está acontecendo hoje. O Papa Francisco é um cristão de verdade, tá? Então, o cristianismo, Cristo apenas praticou uma coisa: amor incondicional. Isso está distante do brasileiro, totalmente distante. Então, aquele símbolo do Cristo Redentor poderia ser mudado temporariamente, porque aquilo não... Marcos, você está sendo muito duro. Você está sendo muito duro em relação a... Porque a gente tem no nosso país, assim, iniciativas, pessoas, projetos... Temos pessoas muito boas. Se dedicando muito para essa justiça social, para esse amor ao próximo. Temos pessoas... Assim, claro, a gente... Né, em todo lugar, mas, assim, a gente tem muitas boas ações. Você não está sendo duro demais? Eu não estou sendo duro com esses são os belos exemplos do Brasil. Os belos exemplos, que são minoria. Porque a maioria, né, pratica violência, discriminação, radicalismo, intolerância. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Não é cristianismo. Mas não é. Eu não estou falando da minoria. Nós temos pessoas... Aquele padre Lancelotti, que está sendo ameaçado... Júlio Lancelotti. São cristãos. É a minoria. Se a maioria agisse desta forma... Um trabalho maravilhoso que o padre Júlio faz. Se as pessoas estivessem sendo cristãs, o Brasil estaria melhor. Então, nós não estamos honrando aquele símbolo do Cristo Redentor. Nós não estamos honrando. A gente tem que parar para olhar para aquele símbolo. É o símbolo do país. O símbolo dos Estados Unidos é a Estátua da Liberdade. O que eles mais pregam? A liberdade. A liberdade. O símbolo do Brasil é a Estátua de Cristo. Nós praticamos cristianismo no dia a dia? Eu vi as coisas mais absurdas sendo cometidas por quem se diz cristão nesses últimos anos. Então, eu não estou sendo duro. A realidade é que está sendo dura conosco. Perto do que está sendo apresentado, não. Então, assim, concluindo, o Papa Francisco, infelizmente, pode não continuar com o sacerdócio dele aí. Pode ser que ele afaste, ele vai entrar no que vem, no final mais, para o final do ano, um período muito difícil para a saúde dele. Pela saúde, né? Pela idade, né, avançada, e ele... Mais a saúde que vai pegar, né? Vai pegar. Então, vai ter queda de vitalidade, provavelmente ele vai se afastar, infelizmente. Infelizmente, que é uma pessoa que eu admiro imenso, de maneira imensa. Eu também. É um cristão, verdadeiro cristão. Agradecer demais a sua participação aqui e pedir para você, assim, uma orientação em relação para todos nós que acreditamos ou que respeitamos a numerologia, porque, gente, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Tudo na vida é respeito, mas diz respeito ao que você acredita. Se não acredita, não serve para você. Então, não precisa nem assistir. Sim. Agora, claro. Né? Tudo, claro. Né? É o ensinamento. Se você não acredita, não serve para você. Então, para quem acredita, para quem respeita, a melhor palavra é para quem respeita a numerologia. Qual seria, assim, a sua mensagem, a sua orientação? Para o ano 2021, olhando o mapa do Brasil e o mapa global, para o brasileiro, flexibilidade, adaptabilidade, paciência, versatilidade, dinamismo, são as palavras do ano. Então, aqueles que se adaptarem a isso, podem ter um ano melhor, apesar das imensas adversidades que nós vamos passar. Tá? Flexibilidade, adaptabilidade, se moldar à situação, saber transformar uma situação a seu favor, equilíbrio e paciência. Muito obrigada. Muito obrigada.
E a gente se encontra logo, logo, para a gente falar de mais coisas que a gente pode fazer para ajudar a mudar esse mundo e a gente transformar o mundo num lugar muito melhor para se viver, mais humano, né, mais cristão, mais respeitoso. Isso é o novo século, querida. Novo século regido pelo número 2 exige Vamos pegar essa energia, né? Vamos pegar. Olha que, o Creston, para acreditar que sua vida pode ser regida por astros, tudo bem. Eu acredito na força natural humana e no sobrenatural de Deus. Que bom, assim. Respeita a criança, respeita, que maravilha. É isso que a gente quer. É mais respeito nesse mundo. Um beijo, muito obrigada. Obrigado. Gente. Beijo. Feliz 2021. Para você também.